Boa noite, meus amados irmãos. Vamos render graças ao Senhor nesta hora, juntamente com a sua família. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, reunido aí em seu lar. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Vamos iniciar nesta noite fazendo a leitura deste Salmo e assim prestarmos o nosso culto ao Senhor. Salmo de número 100, diz assim o texto da palavra de Deus: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, por estarmos aqui, podermos prestar culto ao Senhor, podermos, Senhor, render graças ao teu santo nome, podermos te bendizer, te louvar, te engrandecer, Senhor, ainda que em meio a Deus, a tempos difíceis como esses os nossos. Ó Deus, nós te rendemos graças nesta noite e diante da tua palavra, Senhor, nós estamos. Louvamos ao Senhor, cantaremos agora ao Senhor e, ó Deus, pedimos, fale conosco. Queremos ouvir, Senhor, tua palavra. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, nessa noite. Estamos aqui para render graças ao Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Louvamos teu santo nome. Tu és bom, Senhor, e a tua fidelidade dura para sempre. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua grandeza uma vez, cantemos luz do mundo, irmãos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua grandeza me leva a adorar-te. Quero contigo meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos dizer eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és maravilhoso para nós, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso Deus. Somos o teu povo, Senhor, rebanho do teu pastoreio. Por tua graça e misericórdia, Senhor, estamos aqui. Ó Santo Deus, engrandecemos o teu nome, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós, Senhor. Grande és tu, ó Deus. Bendito seja o Senhor que nos amou de tal maneira e nos enviou seu Filho Jesus, a luz do mundo, Cordeiro Santo, o pão da vida, para que pudéssemos crer nele e não mais perecermos, mas sim desfrutarmos da vida eterna, da vida plena. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós. O Senhor se humilhou, que o Senhor se doou, que o Senhor carregou aquele fardo pesado. Nós rendemos graças ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Morreu por mim naquela cruz, Jesus, fardo pesado carregou, por amor se humilhou, me deu a vida, por mim se entregou. Tua graça me salvou, eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Cantemos. Ele morreu por mim, por nós, naquela cruz. Jesus, fardo pesado carregou, por amor se humilhou, me deu a vida, por mim se entregou.
eu sou livre, grato pelo teu amor, tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Sua graça, o seu grande amor, bendito seja o Senhor, por sua doce misericórdia, pelo seu favor, bendito seja o nome do Senhor. Te rendemos graças, louvores, Senhor, nesta noite. Louvamos a Ti, Senhor, pois Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da nossa redenção. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos amou assim, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor decidiu ter misericórdia das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manifestou essa graça salvadora a cada um de nós. Somos o povo do Senhor, o rebanho do Teu pastoreio. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Te louvamos hoje, Senhor, porque o Senhor nos libertou da morte, das trevas, nos livrou, Senhor, da condenação. Graças te damos, Senhor, porque temos vida, vida no Senhor, vida eterna, vida plena. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. Louve ao Senhor aí em seu lar, meu irmão, minha irmã. Levante as suas mãos e adore a Deus. Engrandeça ao Senhor, pois Ele te salvou, Ele te libertou. Ele é o Senhor da vida. Engrandeça o seu nome. Cante aleluia. 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 Glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Graças te damos pela nossa salvação, Senhor. Louvado seja o Teu nome para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez em Eclesiastes. Nesta noite nós iremos ler o capítulo 7, melhor dizendo, o versículo 14 do capítulo 7. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler apenas esse versículo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 14. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Vamos ler mais uma vez. Versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere.
Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta noite, por estarmos, Senhor, mais uma vez reunidos diante da Tua palavra, ainda que não reunidos com toda a igreja, mas sim em família, em nossos lares. Nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, te adoramos pela oportunidade de prestarmos culto com a nossa família e de estarmos de alguma forma conectados uns com os outros. Senhor, que a Tua palavra venha nos encorajar, nos fortalecer, nos dar, Senhor, a direção que precisamos, os conselhos, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para aprender, para, ó Deus, receber de Ti, Senhor, não apenas nesta noite, não apenas neste livro, deste texto, desta mensagem, mas em todas as vezes em que estivermos reunidos, Senhor, diante da Tua palavra, todas as vezes que abrirmos, Senhor, as Escrituras. Ó Deus, que a Tua palavra venha nos encorajar, venha nos fortalecer, venha nos direcionar em tempos como esses. Ó Deus, rogamos que o Senhor renove os corações, que o Senhor nos fortaleça. Rogamos, Senhor, por sabedoria, para vivermos, Senhor, todos os dias que o Senhor nos deu nesta terra. E que possamos vivê-los bem, discernindo, Senhor, em cada momento, o que é a Tua vontade, Senhor, o que Te agrada, o que glorifica o Teu santo nome. E nos dias difíceis, Senhor, não nos esquecermos de Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Teu poder, a entender, Senhor, que Tu és soberano. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e ouvintes, esse é o nosso 4º domingo, consecutivo no livro de Eclesiastes. Até aqui nós tratamos de aspectos do capítulo 9 e dos capítulos 11 e 12, sobre a realidade da vida e a realidade da morte. Se você ainda não ouviu as 3 mensagens referentes a estes capítulos e deseja assim ouvir, basta procurá-las aqui no canal da igreja. Nós temos disponibilizado as mensagens dos cultos de quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Então, se você está chegando hoje, se você está nos ouvindo hoje e deseja ouvir as mensagens anteriores, procure aí no canal e seja abençoado pela palavra de Deus. Hoje nós meditaremos nesse versículo do capítulo 7, versículo 14, considerando o que ele diz dentro do contexto maior do livro. Aqui nós encontramos algumas realidades já apresentadas nas mensagens anteriores. Como, por exemplo, temos um refrão desse livro que é aproveitar a vida. E aqui nesse versículo nós temos mais uma vez o escritor de Eclesiastes tratando sobre essa realidade, sobre aproveitar a vida. Nós temos aqui também nesse versículo a gloriosa verdade da ação de um Deus criador e soberano. Temos visto isso ao longo dessas últimas mensagens, que devemos nos lembrar do Deus criador, que Ele está no controle, que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano, que Ele nos deu os dias que temos, que viveremos nesta terra. Esta é mais uma verdade, mais uma realidade que nós encontramos nesse versículo, que nós encontramos em todo o livro e que iremos refletir um pouco mais nesta noite. E por fim, terceiro,
nós encontramos um outro refrão do livro de Eclesiastes, que é a realidade da limitação e da incapacidade do homem diante do seu futuro. Nós já ouvimos a respeito deste ponto, deste refrão que também aparece, que faz parte de Eclesiastes, e mais uma vez nós temos aqui a realidade da limitação, da nossa incapacidade diante do tempo, diante do futuro, diante do amanhã. Já vimos anteriormente que os dias que nós temos debaixo do sol nos foram dados por Deus. Lá no capítulo 9 e no versículo 9, o escritor afirma que Deus dá a cada um de nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E o texto de hoje, o versículo de hoje, vem tratar que esses dias podem ser bons ou ruins. O capítulo 9, versículo 9 diz que Deus deu a cada um de nós todos os dias da nossa vida. E o texto de hoje, capítulo 7, versículo 14, vem tratar que esses dias podem ser bons ou ruins. Na verdade, eles serão bons e ruins. Viveremos alguns dias bons, mas também viveremos alguns dias ruins. Deus está envolvido em todos eles, em todos os nossos dias, do que consideramos ter sido o mais alegre da nossa vida, o mais belo, o mais contente, o mais feliz dia da nossa vida, ao que consideramos ter sido o mais triste da nossa vida, o mais sofrido, o mais doloroso até então. Todos esses dias nos foram dados por Deus. Meus irmãos, a primeira realidade que esse versículo apresenta é que nesta terra nós teremos dias bons e dias ruins. Nós veremos 3 realidades aqui desse texto, desse versículo, e a primeira delas é que todos nós teremos dias bons e dias ruins. Não teremos apenas dias bons. Não viveremos todos os nossos dias sorrindo, não viveremos todos os nossos dias festejando, não viveremos todos os nossos dias em prosperidade, mas também não viveremos todos os nossos dias chorando, não viveremos todos os nossos dias em adversidade, não viveremos todos os nossos dias em sofrimento, mas certamente experimentaremos das duas coisas. Por mais que você já saiba dessa realidade, pela sua própria experiência de vida, talvez você esteja dizendo, pensando, Diácono Kennedy, isso não é novidade. Eu olho para a minha vida e já vejo isso, já sei que isso é uma realidade do que você está dizendo. Ainda assim, meu irmão, por mais que você já saiba dessa realidade pela sua própria experiência de vida, nós precisamos observá-la à luz das Escrituras. E isso está presente na palavra de Deus. Esse é um registro que está aqui contido na palavra de Deus, para nos trazer sabedoria, para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos fortalecer. Nesse ponto de partida aqui, devemos lembrar que todos esses conceitos que o escritor de Eclesiastes registrou foram realidades que ele observou sobre o curso da vida natural. Temos falado isso a cada mensagem. Tudo aquilo que ele deixou aqui registrado foi aquilo que ele pôde assimilar, foi aquilo que ele pôde constatar ao longo da sua existência debaixo do sol. Tudo aquilo que ele conseguia observar, ele refletiu, ele pensou, ele analisou, ele registrou, mas com esse ângulo
ele registrou tudo isso sobre o curso da vida natural. O que ele retratou aqui não está ligado somente com as suas próprias experiências de vida, mas sim com a realidade de todos os homens e eventos que ele pôde observar. Todos os homens, toda a humanidade que ele pôde observar, ele constatou isso. Certamente ele próprio experimentou dias bons e dias ruins. Dias de prosperidade, mas também dias de adversidade. Certamente ele constatou que os homens da sua época experimentaram dias bons e dias ruins. Dias de muito e dias de pouco. Dias de comemorações, de festa e também dias de lamentações. Dias de choro, lágrimas. E certamente, meus irmãos, nós podemos concluir que neste mundo nós teremos dias bons e dias ruins. Não iremos fugir dessa realidade, não temos como escapar disso. Receberemos boas notícias e receberemos notícias ruins. Mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo o rebanho do seu pastoreio, mesmo pertencendo a Cristo, mesmo pertencendo ao Senhor, mesmo tendo recebido salvação, nós passaremos por momentos de aflições. A própria palavra do Senhor nos alerta, o próprio Senhor nos alertou. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Crer no Senhor Jesus, pertencer a Deus, fazer parte da família de Deus, não nos isenta de dias ruins. Nós podemos enfrentar grandes lutas, grandes dores, perdas, enfermidades, assim como muitos hoje, nesse contexto do que estamos vivendo, no contexto em que estamos vivendo, na adversidade que todos nós estamos enfrentando. E aqui, meus irmãos, as perguntas são: como devemos nos relacionar com esses dias? O que devemos fazer em cada um deles? O que o versículo nos diz sobre isso? O que a palavra de Deus aqui nos fala sobre isso? Como devemos nos relacionar com esses dias, com os dias bons e com os dias ruins? O que nós devemos fazer em cada um deles? Nós aqui agora chegamos na segunda realidade que esse versículo apresenta. A segunda realidade que esse versículo apresenta é que os dias bons devem ser aproveitados, bem aproveitados. Primeira parte do versículo diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Já vimos que em outros momentos deste livro, o escritor nos deu esse mesmo conselho. E diante do que já ouvimos e lemos a respeito, aqui precisamos recordar o que é aproveitar bem. Porque o versículo não diz somente que devemos aproveitar os dias bons, mas sim que devemos aproveitá-los bem. Eu digo isso porque é possível, e muito provável, na verdade, que muitos estejam aproveitando mal o que têm. É possível que alguém aproveite mal aquilo que tem. Recursos podem ser mal aproveitados, o tempo pode ser mal aproveitado, a vida pode ser mal aproveitada. É possível desfrutar de prosperidade financeira e não aproveitá-la bem. É possível
tirar um tempo de férias, tirar um tempo para descansar, mas não aproveitá-lo bem. É possível constituir uma bela família na face da terra e ainda assim não aproveitá-la bem. É possível desperdiçar tudo isso, como nós vemos debaixo do sol. Muitos desperdiçam tudo isso. Muitos não aproveitam bem aquilo que têm. Nós devemos tomar cuidado com essa realidade. Nós devemos tomar cuidado com isso e aproveitarmos bem os bons tempos. Mas em tempos bons, também se faz necessário refletir, também se faz necessário pensar. Por exemplo, se uma criança perguntasse a você hoje, o que é aproveitar bem a vida? Você está aproveitando bem a sua vida? Qual seria a sua resposta? Se o seu filho pequeno, por exemplo, perguntasse a você, papai, o que é aproveitar bem a vida? O senhor está aproveitando bem a sua vida? Qual seria a sua resposta para o seu filho, para a sua filha? Qual é o conceito que você tem de aproveitar bem os momentos que temos de felicidade, os momentos bons, os dias de prosperidade? Qual seria a sua resposta, meu irmão, minha irmã? Eclesiastes já nos mostrou que devemos viver a vida intensamente, em santidade, praticando o bem e para a glória do Criador. Viver a vida intensamente, em santidade, praticando o bem e para a glória do Criador. Você está vivendo desta forma? Você está vivendo dessa maneira? Aproveitar bem é atingir o propósito da criação à luz da palavra de Deus. Aproveitar bem é atingir o propósito da criação à luz da palavra de Deus. Devemos, por meio da palavra de Deus, identificar o propósito para o qual as coisas foram criadas e estabelecidas. Qual é o objetivo dessas coisas? Por exemplo, qual é o propósito do trabalho na vida do ser humano? Eclesiastes tem falado sobre isso. Qual é o propósito do dinheiro, dos recursos? O que a Bíblia fala sobre o casamento? O que a Bíblia fala sobre a família? O que a Bíblia fala sobre o propósito da criação do homem? Se nós compreendermos isso, qual é o propósito para o qual todas essas coisas foram criadas, para o qual nós fomos criados, e devemos fazer isso à luz da palavra de Deus, não como o mundo enxerga, não como o nosso próprio coração às vezes quer enxergar, mas sim como uma verdade revelada, como a palavra do Senhor nos ensina. Devemos fazer isso olhando para as Escrituras, e se fizermos isso, meus irmãos, nós viveremos bem, nós iremos aproveitar bem, porque estaremos cumprindo o propósito para o qual isso foi estabelecido. Por exemplo, se nós compreendermos que o trabalho é uma bênção de Deus, para nós termos os recursos necessários para sustentar a nossa vida, para ajudarmos uns aos outros, para desfrutarmos de momentos de felicidade, sem sermos dominados pelo trabalho, sem sermos dominados por esses recursos, pelo dinheiro, nós viveremos bem, nós aproveitaremos bem. Se nós entendermos que os recursos foram nos dados por Deus para desfrutarmos desta vida, para empregarmos bem, e não para sermos escravos dele, nós viveremos bem, nós aproveitaremos bem. Se nós entendermos que o casamento, a família é bênção de Deus, que devemos viver nosso matrimônio em santidade,
que devemos cuidar bem uns dos outros, nós viveremos bem, nós aproveitaremos bem a nossa família, o nosso lar. Se nós compreendermos que fomos criados para a glória do Criador, para a glória de Deus, para a glória dele, nós buscaremos viver dessa maneira. Você está vivendo dessa forma, meu irmão? Não podemos nos enganar. Desfrutar bem da vida e aproveitar bem os dias bons, os dias de prosperidade, não é viver loucamente neste mundo, satisfazendo os desejos da carne, seguindo o conselho dos ímpios e imitando a conduta dos pecadores. Aproveitar bem é viver a vida tendo satisfação na lei do Senhor. É andar conforme o propósito de Deus e viver para a sua glória. Isso é aproveitar bem a vida, meu irmão. É ter satisfação no Senhor, é ter satisfação na palavra de Deus, é andar conforme o propósito de Deus. O escritor de Eclesiastes nos alerta: aproveite bem os dias bons. Desfrute do que Deus conceder a você com intensidade, com santidade e generosidade. E lembre-se que nem só de dias bons viverá o homem. Nem só de dias bons viverá o homem. Meus irmãos, o que fazer nos dias ruins, então? O que o versículo nos diz a respeito disso? Na primeira parte, ele falou sobre os dias bons. E agora, no meio dele, nós temos aqui a referência do que devemos fazer nos dias ruins. A terceira realidade que esse versículo apresenta é que nos dias ruins nós devemos considerar. Considerar que Deus fez tanto um quanto o outro. Os dias bons e os dias ruins. E que Ele os fez para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Considerar esta verdade, que para muitos é bem difícil entender. Aqui nós temos o retrato, meus irmãos, da soberania de Deus. E mais uma vez, da nossa limitação. Nós somos aconselhados pelo escritor de Eclesiastes a considerar que Deus é soberano, que Ele é o Senhor de todas as coisas e de todos os tempos. A história de Jó nos mostra isso, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 21. Em alguns livros proféticos também, nós encontramos essa verdade. Nas Escrituras, nós encontramos essa realidade de que Deus fez tanto um dia quanto o outro. Tanto o dia bom quanto o dia em que temos dificuldades. O Senhor criou todas as coisas. Todos esses dias nos foram dados por Deus. O livro de Eclesiastes, vez ou outra, vai nos convidar a ter em mente as coisas que são mais importantes. Termos em mente aquilo que é mais importante. Nele nós encontramos expressões como lembrem-se, considerem, é melhor isso do que aquilo, promovendo comparações para a nossa reflexão. Várias vezes nós teremos essas expressões no livro de Eclesiastes. E aqui é um desses convites. Aqui nós temos um desses convites. Devemos levar em conta que provações e adversidades da vida podem ter vindo dos céus. As provações e as adversidades da vida podem ter vindo dos céus.
para nos aperfeiçoar ou para cumprir qualquer outro propósito de Deus, para cumprir qualquer outro propósito dele. Devemos levar em conta o que Paulo escreveu aos Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. E diante disso, vivermos nossas aflições, nossas dores, nossas tristezas e angústias aos pés dele, devemos fazer. Diante disso, meus irmãos, devemos viver nossas aflições, devemos viver nossas dores, devemos viver nossas tristezas, devemos viver nossas angústias aos pés de Deus, aos pés do nosso Senhor, confiando nele, caminhando com ele, sendo sustentado por ele, sendo sustentado por sua palavra, para a glória dele. Assim como aquilo que desfrutamos na face da terra e consideramos bons, tem propósitos específicos, nos foram dados por Deus com propósitos. Assim também, os dias ruins, adversidades, dificuldades, aflições, dores, provações, também possuem os seus propósitos, ainda que a gente não compreenda claramente essas coisas. Ainda que muitas vezes essas aflições, essas dores, sejam duras demais, que fogem da realidade, daquilo que estamos acostumados. Muitas vezes nos perguntamos, em meio a essas aflições, se o Senhor está olhando para nós, se o Senhor se esqueceu de nós. Meus irmãos, aqui temos a realidade de que todos os nossos dias nos foram dados por Deus. E diante deles, dos dias mais difíceis, devemos confiar nele, caminhar com ele, sermos sustentados por ele para a glória dele. Esse texto, dentro do contexto maior de Eclesiastes, nos mostra que a vida que o Senhor nos concedeu debaixo do sol é composta por dias bons e ruins. Dias de sorrir, dias de chorar, dias que devemos aproveitar e dias que devemos considerar. No capítulo 3, por exemplo, talvez o trecho mais conhecido desse livro, o escritor retratou essa realidade dos tempos existentes na trajetória do homem na face da terra. Ele registrou o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Meus irmãos, a pergunta que nos cabe agora é: em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos? Tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de lamentar,
tempo de nos contermos, sem abraços, sem apertos de mão. Tempo de buscarmos a Deus. Tempo de clamarmos ao Senhor. Tempo de nos curvarmos diante dEle e pedirmos por sua misericórdia. A mensagem de Eclesiastes e das Escrituras, de modo geral, revelam também que essa é uma realidade passageira, transitória. Esse é o outro refrão do livro de Eclesiastes. Encontramos várias vezes: tudo é passageiro, tudo nessa terra é transitório, é temporário. Isso é vaidade, não faz sentido. Também aqui, irmãos, precisamos considerar que a realidade de vivermos dias bons e ruins na face da terra é passageira. Terá um fim. Nós devemos considerar o fato que Deus fez, tanto o dia que classificamos como bom, como o dia que classificamos como ruim. Mas também devemos considerar que essa é uma realidade que terá um fim. Devemos considerar o que Eclesiastes nos diz aqui, o que o livro de Eclesiastes nos diz aqui, mas também devemos considerar outra coisa que a Bíblia nos diz, outras coisas que a Bíblia nos diz. A Bíblia também nos diz que chegará o tempo em que não haverá mais morte, tristeza, choro e dor, que todos os dias serão de gozo e paz. Chegará este dia, chegará este tempo, melhor dizendo. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 1 até o versículo 5. Vamos ver que realidade maravilhosa, irmãos. Aqueles que creem no Senhor desfrutarão. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o versículo 5. O texto diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Que realidade maravilhosa, irmãos. Hoje o que vivemos é temporário. Hoje o que vivemos é passageiro. Esta realidade de termos dias alternados e não termos a condição de saber ali o que nos espera no dia do amanhã, se será um dia bom, se será um dia ruim, se será um dia feliz, se colheremos boas coisas, se receberemos boas notícias ou notícias ruins.
Esta realidade terá um fim, isso também é passageiro. Nós devemos considerar isso para vivermos bem os nossos dias aqui, sim. Devemos considerar que o Senhor é soberano e confiarmos nele para enfrentarmos todos os momentos da nossa vida. Mas devemos nos lembrar do que também diz a palavra do Senhor, daquilo que Deus também fez e prometeu. Chegará o tempo em que não haverá mais morte, tristeza, choro e dor, que todos os dias serão de gozo e paz na presença do Senhor Salvador. Mas eu preciso também alertá-lo que essa não será a realidade para todos os homens. Para uma parte da humanidade, todos os dias serão bons, mas para a outra parte, todos os dias da eternidade serão horríveis. Alguns desfrutarão para todo sempre de dias felizes como esse que nós descrevemos, pois estarão vivos para todo sempre. Mas alguns sofrerão dias terríveis, dias de trevas piores do que esses que podemos enfrentar nesta terra. Notícias que recebemos aqui, que nos entristecem, que nos trazem agonia, que nos fazem lamentar e chorar. Notícias como essas não chegam aos pés do que está reservado para aqueles que não creem no Senhor, para aqueles cujo o texto continua dizendo: pois eles estarão mortos para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 21, continuando os versículos 6 a 8, nós temos o seguinte: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte. A Bíblia também nos diz que só existe um que pode livrar o homem da segunda morte. Todo aquele que crê no Filho de Deus não sofrerá condenação. Todo aquele que verdadeiramente confessar os seus pecados e confiar sua vida a Ele, reconhecendo que Ele é o Salvador, receberá o perdão e a vida eterna. Não sofrerá a segunda morte. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não sofrerá condenação. Todo aquele que verdadeiramente confessar os seus pecados e confiar em Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, a Bíblia diz que esse receberá o perdão e a vida para todo o sempre. Por isso, estando você em um bom dia ou em um dia ruim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo e que nós possamos considerar que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tem os seus propósitos. Tempo de nós considerarmos. Eu quero finalizar este culto cantando uma música com os irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
estás sempre conosco, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, Jesus. Ajuda-nos a esperar por Ti, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tu estás conosco, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Vamos cantar mais uma vez. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas, Senhor. Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos porque Tu estás conosco, ó Deus. Que podemos confiar em Ti, Senhor. Tu és a rocha da nossa salvação. Tu és, Senhor, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na adversidade, na angústia. Ó Deus, que possamos viver, Senhor, sabiamente e santamente, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, em todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós oramos nesta noite, pedimos, abençoa-nos.
Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão, Senhor, vivendo dias difíceis. Dias, Senhor, de dor, de choro, de lágrimas. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo que estamos vivendo, Senhor. Todos nós, de certa maneira, estamos sendo afetados. Tem misericórdia, Senhor. Nós lamentamos, Senhor, por não podermos estar aqui, Senhor, todos neste lugar reunidos. Nos lamentamos, Senhor, por muitas coisas que estamos impedidos, Senhor, de realizar. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Que nos ajude. Abençoa-nos, Senhor. Fortaleça-nos. Em nome de Jesus, nós oramos. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Fique na paz.